Sandra Teixeira. Sejam muito bem-vindos ao Capitalks, um podcast produzido pela Inovadora Capital que aborda assuntos como mercado de capitais, empreendedorismo, educação financeira e investimentos de forma simples e prática. E para entendermos a trajetória desta instituição, temos como convidada a doutora Márcia Teixeira, que é administradora executiva. Doutora Márcia, seja muito bem-vinda. Andrea, bom dia, obrigada pelo convite. Conforme a Andrea partilhou, eu sou Márcia Teixeira, sou administradora executiva da Inovadora Capital, acompanho diretamente a área comercial e a área financeira. Obrigada, Andrea. Sejam bem-vindos. Temos aqui algumas perguntas para a doutora Márcia desmistificar, o que é investir. Doutora Márcia, para quem ainda não conhece a Inovadora Capital, como apresentaria a instituição? O que vos diferencia das demais? A missão da Inovadora Capital é de democratizar o acesso aos investimentos no mercado de capitais e contribuir com o desenvolvimento da economia nacional. O nosso principal papel é levar informação e trazer para o mercado de capitais investidores, independente da profissão, independente do rendimento, trazer para investir no mercado de capitais de forma segura, rigorosa e com confiança e de forma clara. Então, um dos principais objetivos da Inovadora Capital é levar a educação financeira, a informação clara, estar próximo dos investidores, estar próximo dos parceiros, e temos uma equipa bastante competente, temos um board com uma cultura bastante inovadora, que isso abrange a toda a equipa da Inovadora Capital. A Inovadora Capital tem registrado um crescimento muito rápido, que é o que nós temos visto. Quais foram os principais fatores que tornaram essa evolução possível? Ótima questão, André. A Inovadora Capital foi licenciada em 2023, sim, uma instituição recentemente constituída. No entanto, não existe um único fator do nosso crescimento, são vários fatores que têm contribuído para o nosso crescimento, como eu já mencionei, a proximidade, a relação com os investidores, a competência da nossa equipa, o alinhamento do board, uma cultura bastante forte para a inovação. André, eu digo-te que esse crescimento, nós dentro da Inovadora ainda não reconhecemos como um crescimento, nós ainda temos muito para crescer e vamos crescer. Nós queremos trazer novos investidores para o mercado de capitais, nós queremos contribuir ativamente para a massificação de informação sobre a disponibilidade, o que existe, o que é o mercado de capitais. Nós queremos transformar e partilhar de forma muito clara como funciona o mercado de capitais e as vantagens que os investidores podem tirar deste setor. E tem grande impacto, tem tido grande impacto no PIB do país e na economia do país. Eu acredito que com a imponência que vocês estão fincados no mercado, vocês irão conseguir. A Inovadora Capital foi a primeira instituição financeira não bancária a conquistar o estatuto operador preferencial dos títulos do Tesouro. O que representa este reconhecimento para vocês, empresa, e para os vossos clientes? Andrea, dizer que esse acordo é um grande marco para a Inovadora Capital. Foi a realização, a afirmação da presença da Inovadora no mercado. Não é só dizer que nós vamos ou estamos a contribuir, efetivamente estamos a contribuir com o mercado de capitais. Então esse acordo, somos a primeira instituição financeira não bancária a assinar esse acordo com a Unidade de Gestão de Dívida Pública. O que é que isso significa? Significa que nós conseguimos levar os nossos clientes a aceder à dívida pública no mercado primário, ou seja, antes da dívida ou das operações estarem disponíveis no mercado secundário, os nossos clientes da Inovadora Capital, conseguem ter esse acesso direto. Então é uma forma de contribuir com mais produtos,
trouxe relevância e importância para a inovadora capital. Agradecer desde já a toda a equipa da Unidade de Gestão de Ativos da UGD. Têm sido parceiros exemplares, têm nos dado muito suporte e aos nossos parceiros e investidores também que colocaram em prática esse acordo. Eu gostaria muito de saber, para quem quer investir a primeira vez, que tipo de suporte é que a Inovadora Capital dá para quem é leigo e não entende e quer começar a investir? Certo. André, antes de entrar nessa questão, que também é uma questão que nós temos como prioridade, é só dar uma nota. Nós, mais do que o acordo que nós firmamos com a UGD, foi a materialização e a realização do mesmo. Nós recebemos um prémio da UGD como os maiores intermediários de instituição não financeira. No primeiro semestre deste ano, ou seja, de janeiro até a data, nós intermediamos mais de 45 mil milhões de kwanzas. É um número bem Isso é um significativo. contributo direto à economia, é um suporte direto à economia. Dá nota que não foi só o acordo, nós realizamos. Nós somos a maior instituição intermediária de dívida pública do primeiro semestre e dá nota que daremos continuidade no segundo semestre. Claramente seremos também a maior instituição. Reiterar aqui, agradecer novamente aos investidores, os parceiros e os novos investidores. Nós estamos inteiramente disponíveis para dar suporte. Indo à questão da Andrea, mais do que nós comercializamos produto, ou mais do que o cliente realizar a primeira operação no mercado de capitais, é essencialmente nós termos uma reunião com o chamado potencial investidor, potencial cliente, reunirmos, nós temos uma equipa comercial muito disponível para ser feito, podemos reunir via online ou presencial na nossa sede em Calotona. Primeiro é feita uma reunião para perceber o perfil do investidor, perceber a atividade, perceber o rendimento, os custos que tem, para nós realizarmos um portfólio de investimento, sugerirmos um portfólio de investimento. Então, antes de avançarmos com qualquer operação ou com qualquer processo de abertura de conta custódia, primeiramente é feito uma reunião com o cliente para perceber o seu perfil, para assim nós conseguirmos atribuir as melhores ofertas do mercado. É muito importante para o investidor sentir-se confiante e sentir confiança de dar esse passo. E clareza, confiança, esses são os nossos pilares, principalmente a confiança. O mercado de capitais é um mercado que é indiscutível, tem que haver confiança, tem que haver clareza. Nós temos que partilhar o que temos de melhor para o nosso cliente. O nosso cliente é a nossa prioridade. Já aqui, Andrea, falar de alguns temas sobre a educação financeira. Conforme eu disse, nós temos como prioridade levar informação clara para o público. Nós temos identificado que as pessoas, ainda há pouco, o mercado de capitais está muito virado para empresas institucionais e poucos. São umas empresas que já têm alguma, que estão viradas mais para o setor financeiro. O nosso objetivo é trazer empresas de todo o setor, de distribuição e logística, de segurança, empresas de todos os setores para o mercado de capitais. Empresas, quando eu digo empresas, também clientes privados, particulares. Privados, sim, autônomos. E como é que nós queremos fazer isso? Queremos levar a informação clara, partilhar conhecimento. Exato. O nosso objetivo é começar até com os mais pequenos, de partilhar que existe sim a possibilidade dos mais novos começarem a investir também no mercado de capitais. Então nós queremos levar essa informação, essa comunicação, não só para as empresas e os adultos e particulares, mas também levar para as crianças, sim, para a família no plantar todo. desde cedo essa semente, que perceber que o dinheiro é muito importante. Temos a liberdade, a facilidade de falar sobre dinheiro, Exatamente. sobre investimento, sobre poupança, sobre gastos. E ainda é uma conversa
que não é muito aberta no nosso meio. No nosso meio ainda há um certo estigma de falar sobre dinheiro, sobre quanto a pessoa ganha. As pessoas têm muito medo de dizer, de falar sobre isso. De receio de falar. Exato. E também nós compreendemos, é um mercado recente e temos um grande trabalho, por isso é que há uma grande união entre as entidades distribuidoras e corretoras nesse processo de levar a literacia e a educação financeira para todo o público. Não é uma iniciativa isolada da inovadora, mas há sim um conjunto de entidades que estão predispostas à partilha dessa informação. A Bodiva tem realizado vários eventos específicos à partilha da educação financeira. Ainda bem que não é só a inovadora que está nesse compromisso, tem outras entidades que também estão atentas e querem trazer mais investidores para o mercado. Muito bem, doutora Márcia. Recentemente, a vossa instituição voltou a ser distinguida pela Unidade de Gestão da Dívida Pública. Que impacto tem este reconhecimento como este na confiança dos investidores e na posição da Inovadora Capital? Durante a minha entrevista eu já dei uma nota sobre esse prémio. Nós recebemos o prémio, deve estar alguns, o nosso troféu. Recebemos sim o prémio da UGD, já tinha dado essa informação. Foi a confirmação do trabalho que temos feito. Nós temos tido várias iniciativas internas que vão se refletindo ao longo dos meses. Vai acontecendo, ainda vamos ter muitas ativações, muitas atividades. Nós queremos ser pioneiros em algumas iniciativas e essa da UGD fomos os pioneiros. E esse prémio recebemos com muita relevância, com muita importância. Conforme eu disse, não é só um acordo, não é só assinar um acordo, é efetivamente materializar esse acordo. O que é que esse acordo trouxe? Esse acordo trouxe mais de 45 mil milhões de contas para o mercado. Foi isso que trouxe. Nós conseguimos captar 45 mil milhões de contas. Mais de 45 mil milhões de contas. Significativo. O mercado primário. Então, é o reconhecimento do trabalho da Inovadora Capital, da equipa da Inovadora Capital, reforçar que nós temos uma equipa bastante competente, jovens, com muito potencial e que estão a viver a cultura da Inovadora Capital. Vocês vão ouvir muito falar sobre a Inovadora Capital. Nós queremos muito que vocês venham investir connosco. Mais uma vez, estamos em Talatona, venham conhecer a nossa sede, venham conhecer o nosso espaço. Capital que surgiu como uma forte aposta na educação financeira. Como nasceu essa ideia? Que impacto vocês esperam junto dos angolanos através desse projeto? Pela análise análise interna que fizemos do mercado, há muita dúvida sobre o mercado de capitais. As pessoas têm muita dúvida. O que é isso? O que é que isso faz? O objetivo dessas iniciativas de educação financeira que tem o podcast, tem o lançamento do livro, entre outras que nós depois vamos partilhar ao longo do dia de hoje, é essencialmente levar informação, Andrea, de forma muito clara, de forma transparente, de como funciona. O mercado de capitais é um mercado onde os investidores conseguem tirar muita vantagem, conseguem realizar investimento tendo em conta a sua capacidade e a sua necessidade. Então, o podcast foi criado exatamente para isso, para trazer convidados de dentro do mercado de fora, para partilha de informação, para partilha de conhecimento, mas uma partilha muito clara, muito terra a terra, prática. Queremos retirar essa dificuldade do que é o mercado de capitais, do que temos clareza, transparência e facilidade. Exatamente. Além do podcast. Era sobre isso já que eu queria falar, sobre o livro. Além do podcast, a Inovadora Capital também lançamos a nossa primeira edição, o livro Adora o Segredo do Dinheiro que Cresce.
é um livro que foi desenvolvido para os mais novos. É importante os pais participarem dessa leitura. É um livro didático, é um livro com imagens que chamam o público mais jovem. Também é uma leitura muito terra a terra, muito prática. Aqui nós aprendemos sobre a importância do dinheiro, a importância de poupar, a importância de estarmos rodeados de pessoas que agregam, como pessoas que empreendem, empreendedores, pessoas que têm certo conhecimento de um determinado tema. É um livro bastante importante e interessante para os mais novos. Não está à venda, é oferta. Quem estiver aqui na Filda pode passar para levantar o livro da Dora. Não tem nenhum custo associado. Caso não consiga levantar aqui na Dora, convidamos os meninos, os mais novos, a irem para a nossa sede, acompanhados dos papais, para levantarem o livro, para conhecerem sobre nossos produtos. Dá nota também que é possível os menores abrirem conta custódia, começarem a investir desde cedo. Há essa importância. Aqui a Dora, ela aprende que é possível ela investir no negócio da tia, que ela pode ser sócia da tia. Então é um livro muito simpático. Eu quando mostrei as primeiras páginas, desculpa, Andrea, eu fico muito entusiasmada quando falo da Dora, porque é algo que foi construído de raiz, é algo que tem muito da Inovadora Capital, tem muito nosso. Foi um projeto construído com minimamente, minuciosamente. E foi construído de acordo ao que nós vivemos. O receio de falar com nossos filhos sobre dinheiro, sobre poupar. É um livro muito interessante. Temos aqui o Senhor Capital, que representa a Inovadora Capital. É um livro bastante interessante. Aqui nós já falamos de ações, utilizamos o bolo para explicar aos mais novos como é que nós conseguimos ter uma parte de uma empresa. Então, uma parte, um pedaço do bolo, é uma parte da empresa que nós compramos. É um livro muito interessante. Está disponível, não está à venda. Então, convidamos os papais a oferecerem aos mais novos. Além do livro, deixo aqui. Temos aqui o nosso porquinho para guardar as moedas. Para começar a poupar a partir de casa. Vai acumulando os valores. Depois diz, papá, já tenho valor suficiente para ir na Inovadora Capital e investir. Aqui. Já agora, a Dora, de onde é que surgiu a Dora? Quem foi a inspiração para vocês fazerem terem essa iniciativa? De onde é que surge a Dora? Ela é parecida com a minha filha, não? Eu quis dizer isso, que eu acho que a filha da doutora é que foi o... Não, eu quando vi, a Dora foi uma criação da Muquiche, juntamente com a Inovadora Capital. Nós estávamos a desenvolver Inovadora. Então, o Dora vem do nosso nome, da nossa identidade. Dora é uma criança curiosa, uma criança que começa a descobrir a importância da poupança, do investimento. É muito curiosa, ela quer saber como funciona. E é assim que as nossas crianças devem se comportar, devem ser curiosas, e nós adultos temos que estar disponíveis para dar esse suporte. Até eu estou curiosa para ler o livro, muito curiosa mesmo. Vai receber aqui um exemplar do livro e novamente está disponível, não está à venda. Venham aqui à stand da Inovadora para adquirir um exemplar. Mas a inspiração é a minha filha. Muitas pessoas ainda têm a ideia de que investir é um privilégio só de quem tem muito dinheiro. Que mensagem a doutora Márcia deixa aqui para quem nos está a assistir, né, e para quem nos vai assistir, para desmistificar isso e começar a investir? Andrea, eu logo no início dei a nota que a missão da Inovadora Capital é democratizar o acesso aos investimentos. Independente da tua posição, independente da tua profissão e do teu rendimento.
do teu rendimento. Então, o primeiro passo para começar a investir, André, é o conhecimento. E isso a inovadora está disponível para apoiar. O primeiro passo é procurar uma distribuidora, uma corretora. Espero que seja a Inovadora Capital. Nós estamos disponíveis para receber, mas o primeiro passo é procurar uma dessas entidades, saber como funciona, perceber exatamente o procedimento. É atribuído um perfil a esse investidor. Podes dizer, eu tenho um salário, um rendimento de 30 mil kwanzas. Nós vamos avaliar o teu rendimento, vamos dizer, olha, se calhar tenta guardar 5 mil kwanzas, ver se consegues guardar algum valor. Eu sei que esse é um tema muito sensível, mas nós temos que começar de alguma forma a poupar, temos que começar. Novamente, o mercado de capitais oferece rentabilidade, consegue ter rentabilidades relevantes. Além da rentabilidade em si das próprias operações, é o conhecimento. Nós, com o conhecimento, conseguimos depois criar outras vantagens, criar outras oportunidades. Então, procure uma entidade que não tem custo, pelo menos na Inovadora. O processo de abertura de conta não tem custo associado. Vai à Inovadora Capital, terá um aconselhamento com os comerciais, vamos explicar como é que funciona. Depois deixamos o investidor ou potencial investidor decidir se avança com o processo ou não. Mas vamos dar aquele acompanhamento, temos o WhatsApp disponível para qualquer situação. Mas um dos pontos da Inovadora é a partilha de conhecimento, a partilha de informação responsável e clara. Doutora Márcia, queria muito agradecer a sua presença e o momento agora é para a publicidade. Estamos de volta e temos como nosso próximo convidado o engenheiro Joelson Panzi. Seja muito bem-vindo, engenheiro. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Vou tentar fingir que eu não sabia do cenário, que eu não sabia do podcast, mas sinto-me bastante grato e estamos aqui que é para, de certa forma, ajudar naquilo que é a descomplicação do mercado de capitais e mostrar o que temos de solução tecnológica para revolucionar e ajudar no desenvolvimento do mercado de capitais angolano. Dr. Joelson, quer dizer engenheiro Joelson. Exato. Como é que nasce o aplicativo da Inovadora Capital? Pronto. Este aplicativo, que problemas é que ele pretende resolver? Pronto, na verdade eu poderia definir a IncaPP como uma plataforma, um ecossistema que aproxima o investidor ao mercado angolano. Na verdade, essa definição seria muito técnica e nós estamos a lutar que é para descomplicar exatamente essas questões burocráticas. Estamos a lutar que é para elucidar o investidor e simplificar este processo. Exatamente. Então a IncaPP é simplesmente uma porta de entrada para o mercado de capitais. Ela nasce que é para simplificar o processo, tanto o processo de abertura de contas, tanto o processo de simulação, compras. Ele veio resolver estes problemas. Ou seja, o investidor não precisa se dirigir às nossas instalações, ter contato com o gestor, que é para poder investir no mercado de capitais. Por isso é que nós temos esta solução, a partir de casa, a partir do carro, escritório, qualquer sítio, até mesmo no... Estão a prometer muito. Exatamente, então a partir de qualquer local o investidor conseguirá abrir a sua conta custódia, fazer investimentos sem problemas nenhum. Já agora, quais são as principais funcionalidades do aplicativo? Pronto, as principais funcionalidades do aplicativo são o processo de registro,
o processo de abertura de contas, processos de simulação de compra, simulações de venda e o processo mesmo de compra. Dentro do aplicativo nós temos outras funcionalidades adicionais, visto que isto é o pré-lançamento, acredito que não podemos aqui desvendar todas as cartas, mas ainda assim o investidor conseguirá ter acesso ao saldo que tem na sua conta bancária, porque vale lembrar que a nossa aplicação está integrada já com a banca do nosso acionista, que é o Banco Sol, que até o momento é o nosso único banco liquidatário, mas estamos já em parceria com outros, que a posterior também iremos fazer esta integração. Ou seja, dentro da nossa aplicação, o investidor consegue ver já o seu saldo em conta bancária e consegue ver também as suas posições em títulos, ou os títulos que ele tem em carteira. Ainda no aplicativo, ele consegue também ter acesso ao fluxo de pagamentos. Vamos supor que eu fiz um investimento, por exemplo, e eu quero saber quando é que eu vou receber os juros de cupom, se é daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 3 meses. Dentro do nosso aplicativo também consegue fazer estas operações. E a praticidade, para quem não percebe muito de tecnologia, é prático? Muito prático. Tanto é que o nosso aplicativo ele tem uma interface bastante simples. O que é que acontece? Nós trabalhamos de forma a permitir que quem não tem muito conhecimento do mercado de capitais consegue aceder ao nosso aplicativo, consegue ver detalhadamente, de forma simples, como pode fazer investimento, como pode fazer todas as operações dentro do nosso aplicativo. E para quem tem muito conhecimento, isso se torna muito mais célere, né? É um processo muito mais rápido, porque consegue ver detalhadamente informações sobre os instrumentos que tem em bolsa, consegue ver, por exemplo, todas aquelas informações que de certa forma são bastante pertinentes para as operações a realizar dentro da nossa aplicação. Realmente é um aplicativo inovador, como diz mesmo, a inovadora capital. Bastante. E como funciona o processo para um utilizador novo começar a investir? Pronto, penso que eu poderia mostrar um pouquinho como é que funciona esse processo. Eu tenho aqui a aplicação, que é em KPP. Ao aceder à aplicação, ele mostra já de certa forma uma tela inicial em que nós podemos fazer o login, podemos registrar-nos, né, e abrir uma conta custódia. Visto que eu já tenho uma conta custódia associada, obviamente já tenho acesso à aplicação. Vou ter que baixar, desculpa por tanto, baixar para conferir aí como é que está o meu investimento. Exato. O investidor vai precisar iniciar a sessão dentro da aplicação. Então, logo iniciar a sessão dentro da aplicação, ele terá acesso à aba principal, que é o dashboard. Logo no dashboard, o investidor vai conseguir ter acesso sobre os títulos em destaques. Vale lembrar que nós também já fizemos uma integração com a Bolsa de Valores da Angola, a Bodiva. Então, todos os dados que nós temos dentro da aplicação, a nossa aplicação está a ir buscar diretamente da Bodiva, dos sistemas da Bodiva. Então, o investidor vai conseguir ver a sua carteira, terá aqui um pequeno detalhe, conseguirá ver as mais-valias, quanto é que a carteira valorizou, quanto é que a carteira desvalorizou, terá acesso a algumas notícias da Inovadora Capital. Por exemplo, a primeira notícia é que a Inovadora Capital torna-se operador preferencial dos títulos de tesouro. Exatamente. Então, a partir do aplicativo, ele consegue ter acesso. Mas falando sobre o processo de investimento, na aba Mercados, dentro da aplicação, ele vai conseguir entrar no mercado e ele terá acesso ao mercado secundário e ao mercado primário. Se ele escolher o mercado secundário, por exemplo, eu posso clicar em um dos instrumentos, ele vai abrir esta aba que terá mais detalhes sobre a aplicação. Então, a parte inferior mostra 2 botões, se é que podemos assim dizer. O botão de compra e o botão de vender. Se eu quiser efetuar uma compra, é só clicar e ele vai aparecer esta aba, que é a aba de simulação, onde eu vou colocar o tipo de ordem limitada ou ordem de mercado. Exatamente. Se eu colocar ordem de mercado, ele vai assumir obviamente o valor do instrumento que está a ser comercializado em bolsa. Assumindo isto, eu vou definir também a validade. Por exemplo, vou colocar GTC, vou definir a quantidade mínima, ou a quantidade máxima, desculpa, e a quantidade mínima. Após isso, eu vou ser levado a esta tela, onde vai aparecer todos os detalhes desta operação. Que tipo de operação é? Se é uma operação de compra ou venda, o preço, se é o preço de mercado ou um preço que eu como investidor escolhi para este instrumento, o ativo,
se é ordem de mercado, o valor nominal do ativo, as quantidades, quantidade mínima e máxima e as comissões, porque nós também, obviamente, temos que ganhar qualquer coisa. É para isso que estamos a investir, né? Exatamente. Após isso, é só clicar em continuar e ele será levado à aba de pagamento. Logo aqui nós temos uma informação, que é o pagamento será debitado da conta associada. Conforme frisei, a nossa aplicação já está integrada com a banca, propriamente o Banco Sol, que é também o nosso acionista. Então o valor desta operação será debitado automaticamente da conta do cliente ou da conta do investidor. E logo aqui tem de novo a mesma informação, que é o valor a pagar ficará cativado na sua conta e a sua conta será debitada após o processamento da ordem. Após isso, é só deslizar, vai me pedir o meu Face ID por motivos de segurança, ele vai processar. Opa, infelizmente saldo insuficiente, mas pela próxima eu vou pedir aqui ao podcast que disponibilize algumas verbas que é para concluirmos. Então, o processo é bastante simples. Este é o processo bastante prático. Muito prático. Que vantagens a Inovadora Capital, o aplicativo, não é, nesse caso, oferece quando comparado aos métodos tradicionais de investimento? Muitas vantagens. Estamos a falar de processos mais rápidos, processos mais céleres. Imagina, hoje em dia, para eu fazer o investimento, eu vou ter que mandar um e-mail a um gestor, o gestor vai ter que me enviar a documentação, eu vou ter que assinar a documentação e depois remeter ao gestor, o gestor vai remeter à área responsável que é para fazer este processo. Então isso às vezes chega a ser um processo bastante... Muito lento, muita volta, muita burocracia. Exatamente, então com a nossa aplicação nós viemos desconstruir isso. O investidor pega no seu telemóvel ou pega no seu computador, tablet, iPad e ele consegue fazer toda a operação em menos de 10, 5 minutos. Aonde quer que esteja. Aonde quer que estejas. Muito bem, muito bem. E para terminarmos, como imagina o futuro dos investimentos digitais em Angola? Boas. Antes de responder a esta questão, respondendo já, deixa-me dizer que o mercado de capitais é um mercado assente no digital e ele está a evoluir mais e está a ganhar mais espaço no digital, porque isto de certa forma vai permitir com que cada pessoa consiga contribuir e participar no desenvolvimento da economia do nosso país. Então, exatamente, este é o compromisso que nós trouxemos aqui. Olhando para este paradigma, a nossa aplicação veio de certa forma a contribuir também para este desenvolvimento, a permitir que todos os investidores, todos os clientes, quem quiser investir na Bolsa de Valores, consiga investir apenas num clique. Muito bem, Dr. Joelson. Acho que conseguimos aqui apresentar, né, o que é que o aplicativo da Inovadora Capital nos vai proporcionar. Obrigada, Dr. Joelson, pela entrevista e o momento agora é para a publicidade. Estamos de volta com o tema Investir Hoje para Viver Melhor Amanhã e temos um novo convidado, Dr. Nelmo, como está? Estou bem, obrigado. Seja muito bem-vindo, Dr. Nelmo. Muito obrigado, André, muito obrigado. Dr. Nelmo, ainda existe a ideia de que investir é apenas para empresários ou pessoas com elevado poder financeiro. Essa percepção corresponde à realidade? André, excelente questão, mas antes se calhar de avançar aqui para a questão que me coloca bastante pertinente, era desejar aqui aos nossos internautas votos reiterados de boas-vindas à nossa 41ª edição então da FILDA do ano 2026. Agora, indo diretamente para a sua questão,
É claramente que não, né? A Bolsa de Valores efetivamente não são só para pessoas que têm muito dinheiro. Nós conseguimos perceber para aquilo que é apreciação a nível dos clientes, nós inovadoras nós conseguimos comprovar isso. Graças a Deus não temos só empresas, mas também temos os clientes de forma particular e que de certa forma têm um peso considerável naquilo que são a nossa carteira. Então, resumidamente falando, é dizer que o mercado de capitais ou a Bolsa de Valores não é só efetivamente para pessoas que têm muito dinheiro, mas é para todos, né? E vamos aqui englobar as famílias e as empresas nesse leque de que conseguem fazer então a Bolsa de Valor ganhar aquele impulso que nós conseguimos assistir nos dias de hoje. E como é óbvio, a inovadora, o parceiro ideal para que efetivamente os negócios não só das empresas, mas também das famílias consigam se concretizar de forma certeira. Nesta senda, eu gostaria que o Dr. Nelmo nos dissesse por que é importante começar a investir cedo. Tem uma máxima que diz é de cedo que se torce o pepino, né? Então aqui se calhar aplicamos essa máxima que é de muito cedo que nós conseguimos então cimentar a ideia de que as poupanças fazem muito mais sentido se nós inculcarmos na cabeça das nossas crianças ou dos nossos filhos de ter idade que fazer investimento faz todo sentido, fazer investimento a nível propriamente particular do mercado de capitais faz todo sentido, porque os frutos efetivamente se calhar não se consegue ver hoje, não se consegue ver amanhã, mas daqui a alguns anos consegue sentir. E prova disso é que temos alguns títulos que nós conseguimos assistir isso. Temos títulos com maturidade de 2, 3, 4, 5 anos, que depois desse período fim consegue-se perceber que valeu a pena fazer investimento no decorrer dos 5, 6, 4 anos do tipo então que está disponível a nível da Bolsa de Valores ou a nível do nosso mercado de capitais. Então faz todo sentido começarmos a investir e incentivamos os mais novos a investirem mais cedo, tanto é que nós propositadamente temos um livro que incentiva as crianças a fazerem até a prática de investir muito mais cedo. E aqui eu reitero, papás e mamães, vamos incentivar então as nossas crianças a de muito mais cedo então começar a fazer os investimentos ou educar as crianças nesse sentido. E existe um valor mínimo para quem quer começar a investir nessa jornada? Sim, André, existe um valor mínimo. Nós conseguimos perceber para aquilo que são a nível dos títulos públicos, nós temos o valor mínimo de 1000 kwanzas, mas como é óbvio, é importante fazer aqui a correlação, né, com as taxas que vão cobrando entre as distribuidoras e as corretoras, muito particularmente a inovadora capital, é perceber se eu fazer um investimento de 1000 kwanzas, se terei um saldo positivo ou um saldo negativo. Mas aqui adiante da questão, vai ter um saldo negativo investindo em 1000 kwanzas, então o expectável é que se faça um investimento acima de 1000 kwanzas. Mas muito mais do que fazer um investimento acima de 1000 kwanzas é perceber o porquê que eu estou a investir. Exatamente. Para que eu estou a investir? Exatamente. Então essas perguntas inicialmente é extremamente importante para aquilo que é a planificação do próprio investimento. Não basta só sabermos o valor mínimo do que vamos investir, mas é importante perceber o que é que vamos investir, para que é que vamos investir. Temos aí outros títulos que vão depender daquilo que é a aplicação de valor mínimo, por exemplo, as ações. Isso vai depender do valor que está a ser cotada a ação no referido dia. Então, pressupõe-se uma ação tiver o fecho de 50 mil kwanzas, é imperioso que se tenha os 50 mil kwanzas para se fazer a aquisição dessa ação, então se taxa aí o valor mínimo para a aquisição da referida ação. Os títulos públicos já acabamos aqui de dizer, valor mínimo 1000 kwanzas, mas é expectável que se tenha acima de 1000 kwanzas para não termos o valor negativo. Então são esses aqui os valores mínimos para a aquisição dos títulos que se encontram somente disponíveis, os mais badalados a nível da Bolsa de Valores. Que oportunidades o mercado capital angolano dá aos cidadãos? O mercado de capitais ele dispõe de variedíssimas oportunidades, né? Mais do que oportunidades, nós inovadora, dentro dessas oportunidades temos alguns serviços que vão nos levar a essas oportunidades. Nós trabalhamos naquilo que tem a ver com a estruturação de variedíssimas operações. Muito recentemente finalizamos a operação a nível do papel comercial, que foi uma operação extremamente com sucesso. E são essas oportunidades que as empresas efetivamente devem ter ou devem reter para aquilo que é
há variação daquilo que são os investimentos ou a alocação então dos seus recursos que vão fazendo. Muito mais falar do papel comercial, nós estamos também a falar aqui de oportunidades, nós temos aqui variadíssimos títulos que volta e meia vão valorizando via Bolsa de Valores e nós como inovadora temos recursos humanos especializados para conseguirem olhar para o mercado e conseguirem perceber que aí dá uma oportunidade e nós de forma muito proativa, como é óbvio, notificamos os nossos clientes, notificamos os nossos parceiros, a fim então de fazer então a contemplação das oportunidades que o próprio mercado de capitais ou exclusivamente os mercados Bodiva oferecem, né? Então, André, são variadíssimas oportunidades, estamos a falar de OTME, estamos a falar de OTME, estamos a falar de UPs, são variedíssimos instrumentos que oferecem as oportunidades e nós, como já fiz menção, prontamente estamos aí disponíveis para despoletar então aquilo que é as intenções que o próprio mercado apresenta junto dos nossos clientes, apresentar aqui então as oportunidades e, como é óbvio, as melhores oportunidades não se podem deixar passar e temos assistido os nossos clientes a contemplar então as oportunidades que o próprio mercado oferece. Prova disso é os números da inovadora não nos deixam mentir, né? Então são aqui as oportunidades que nós temos mostrado aos nossos clientes, André. E Dr. Nelmo, eu gostaria de saber como é que estes investimentos podem contribuir para a estabilidade financeira não só das famílias como das empresas. Boa, André, excelente questão. Mais do que pensarmos na contribuição, temos que pensar também na planificação. Ou seja, se eu ter o meu orçamento bem planificado ou bem executado, para aquilo que vão ser as oportunidades que o próprio mercado de capitais vai aparecendo, vai ser consequência. Então é importante que nós temos aqui o nosso orçamento bem organizado, bem capimentado, para que nós conseguimos olhar no mercado com as oportunidades que aparecem a nível do mercado de capitais com bons olhos, né? E de certa forma nós aproveitamos todas elas que vão aparecendo dia após dia a nível das sessões da própria Bolsa de Valores. Para finalizarmos aqui, gostaria de pedir ao Dr. Nelmo que deixasse um conselho para quem quer começar a investir e ainda sente um bocadinho de receio por não entender também sobre a matéria. Boa. André, aqui o meu reto vai mesmo para todos os investidores, no sentido de muito mais de querer investir, é importante estarmos preparados que é para poder investir. E a preparação, e nós temos esse compromisso que tem que ver com a literacia financeira. É importante lermos e percebermos o mercado com quem nós estamos a nos colocar. Mais do que investir é ler, é se formar para aquilo que são as oportunidades que o próprio mercado apresenta. Então aqui o meu repto final vai mesmo para aquilo que tem que ver com a preparação, não só a nível particular, mas também a nível empresarial, porque nós conseguimos perceber a dificuldade que algumas empresas têm em perceber ainda o que é que o mercado de capitais apresenta. Então aqui o meu repto não vai só para os individuais. Queria agradecer a disponibilidade do Dr. Nelmo e passar agora para a doutora Márcia para falar-nos mais um bocado sobre a Dora. Andrea, antes de passarmos para a Dora, queria também deixar aqui um desafio e o Dr. Nelmo estará alinhado a esse desafio. Pequenas e médias empresas desafiam-nos. Desafia a inovadora no processo de abertura de capital. Desafia a inovadora. Nós estamos aqui disponíveis para dar esse suporte. Estamos aqui disponíveis para acompanhar nesse processo. Nós queremos levar empresas no setor, de qualquer setor, mas que seja um setor que tem forte previsão de crescimento, empresa com uma formação financeira organizada, desafia a inovadora capital, para a abertura de capital. Como o Dr. Nelmo partilhou, é uma das grandes iniciativas que estão associadas ao nosso processo de literacia financeira. Eu gosto de chamar de educação financeira também, acredito que seja uma forma mais clara de partilhar essa informação. A Dora está dentro das iniciativas de levar informação de poupança, de investimento ao público mais jovem.
da importância de começarmos a falar sobre dinheiro, sobre o mercado de capitais desde mais pequeno. Então, a Dora vem desse projeto, é um projeto desenvolvido 100% pela Inovadora Capital, tem o nosso sangue. A Dora representa 100% o que nós queremos transmitir no mercado, o que nós queremos levar para o mercado. Queremos levar clareza, responsabilidade e informação, principalmente. Então, a Dora vem com esse propósito de trazer um público mais jovem para o mercado de capitais. Além da Dora, como já foi anunciado, também lançamos a primeira edição do livro A Dora e o Segredo do Dinheiro que Cresce, que também vem para contribuir com esse processo da literacia financeira ou da educação financeira no mercado de capitais. Da nota, quando fez a questão ao Nelmo sobre como trazermos novo público, o Nelmo não menciona, mas o Nelmo é um dos formadores do capital do mercado. Ele forma, então nós aproveitamos essa veia do Nelmo de formador e utilizamos dentro da Inovadora Capital. Então, potenciais investidores que tenham interesse têm aqui um grande potencial pelo Nelmo. Para empresas que queiram criar um protocolo, uma parceria de investimento com os funcionários que estamos disponíveis para esse efeito. Temos várias iniciativas para contribuir com a partilha de conhecimento de informações sobre o mercado de capitais. Então, aqui está a nossa Dora, com um sorriso leve, um rosto muito convidativo, muito simpático. Então, é a nossa mascote oficial, é a mascote da Inovadora Capital. Vocês ainda vão verificar e ver muito a Dora. O José que esteve aqui provavelmente falou que a Dora também está incorporada dentro da nossa plataforma de negociação. Então, ela é a nossa parte externa também de comunicação com os clientes. Eu gostaria de saber, para as nossas crianças, quais são os primeiros conceitos financeiros que elas devem aprender? Será que isso vem tudo ilustrado no livro? Nós tivemos muito cuidado na edição e elaboração do livro e trazer uma comunicação muito clara. Então, inicialmente, a Dora recebe valores para gastar na escola e que o pai dá indicações. Esse valor tem que durar durante uma semana. E a Dora acaba o valor em 2 dias. Então, nós começamos com essa iniciativa de a Dora começar a poupar para que o valor dela cubra uma semana, que é a semana daquele valor para ela utilizar na escola. Depois, desse valor, ela retira sempre um valor para guardar, que é a poupança que ela usa para guardar. Depois vai entender sobre empreendedorismo. Tem uma tia que trabalha numa pastelaria e que quer crescer, e ela pergunta na tia, então tia, por que tu não cresces? Por que a tua empresa não cresce? A tia explica que precisa de capital para crescer, e a Dora é curiosa, onde é que eu posso buscar capital? Então aí começa as informações. Sim, nós temos que ter um cuidado na partilha da informação, mas também temos que ser muito cuidados a falar de dinheiro. Temos que falar sobre a importância da poupança, sobre a importância do dinheiro, sobre investimento. As crianças têm que ter a sensibilidade do custo de certas coisas e da importância do dinheiro para gastar em desejos, em coisas que realmente nós precisamos, temos necessidade. Então, esse livro veio exatamente para mostrar isso aos mais novos, que eles sim podem começar a poupar. Então, é uma informação muito clara, muito leve para crianças. Os pais podem também acompanhar e ajudar durante a leitura. Tem alguns exercícios e que as crianças sim precisarão da ajuda dos pais para esses exercícios. Mas sim, é uma informação muito clara sobre os passos de investimento para os menores, para os mais novos. E também, a título de iniciativa, os mais novos já podem investir na Bolsa de Capitais, então, acompanhando o tutor legal.
esse também é o objetivo, partilhar isso. Alguns dos pais não têm essa informação. A tua filha com 10 anos já pode ser sócia de uma das entidades que estão cotadas em bolsa. Imagina, tem 10 anos, tem uma ação de uma empresa que está cotada em bolsa, ela quando tiver 20, 30 anos, já tem aquela ação e provavelmente com uma valorização significativa. Então é isso que nós queremos partilhar para os investidores, para depois, a nível de decisão, cada um tomar a sua decisão de acordo com a sua necessidade. E já agora, que impacto é que vocês esperam que essa obra tenha dentro das famílias angolanas? Nós esperamos que seja um livro realmente utilizado, que seja uma leitura familiar, que coloquem em prática, que tenham dúvidas também e que caso tenham dúvidas contactem a Inovadora Capital, mas que seja um livro que leve para a discussão, para a conversa. É isso que nós queremos. Que leve mesmo informação, educação e que crie curiosidade. O pai vai dizer, filha, tu podes investir? Então vamos lá, Inovadora, a tentar ter mais informações. Nós queremos esse impacto, queremos o impacto inicial de que é um livro familiar, um livro para conversa, para falar sobre dinheiro de forma muito leve, muito clara. Esse é o que nós pretendemos. Então podemos dizer que investir também é uma forma de educar? Claramente, né? É uma forma de educar para o futuro. Não, claramente, investir é educar não só os mais novos, mas também os mais velhos. Porque nós conseguimos assistir ainda que infelizmente os mais velhos também ainda dispõem de uma literacia financeira um bocadinho baixa. Então se investir também é educar financeiramente, para conseguirmos perceber que o mais um efetivamente pode ser 2. E depois mais de 2 anos pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. E criar aqui um hábito financeiro saudável, não só as nossas crianças, os nossos adultos. É bom perceber que depois de 5, 6 anos, o investimento que foi feito para uma determinada criança consegue-se pagar a escola e o pai já está confortável. É extremamente gratificante. Não tem outra sensação melhor do que essa, de perceber que o meu filho hoje tem 15 anos, se eu fazer um investimento ou uma OTNR de 5 anos, quando ele tiver 20 anos, vai conseguir, por exemplo, conseguir pagar a faculdade. Então não tem expressão maior do que essa. E o rap, novamente digo, vai aqui aos nossos papás, às nossas empresas, aos nossos particulares que fazem investimentos, e se fizerem investimento, fazem investimento para a Inovadora Capital, vão conseguir perceber que vai valer mesmo a pena, mais do que educar, é começarmos agora, não deixar nada para amanhã, porque se deixarmos para amanhã o que podíamos fazer, estamos aqui a adiar o nosso futuro financeiro. E para o ano 2026 acredito que ninguém quer adiar o seu futuro financeiro. Se não quiser adiar o seu futuro financeiro, toma a decisão agora de abrir uma conta custódia a nível da Inovadora Capital e começar a fazer um investimento de forma consistente, de forma tranquila e de forma certeira. Ou seja, a Inovadora, repito, o parceiro ideal para quem quer fazer o seu investimento a nível do mercado de capitais. Muito bem, doutor Nelmo. Doutora Márcia, estamos a terminar. Queria deixar aqui algum conselho? Eu deixava mais aqui sugestões, não assim conselhos diretamente, sugestões. Conforme o Nelmo deu a nota, quanto mais cedo começamos a investir, quanto mais cedo procuramos ter conhecimento sobre investimento, melhor, tiramos vantagem. Podemos sim investir num fundo de investimento direcionado para a educação dos nossos filhos, um fundo de investimento para a compra de uma casa, um fundo, quando eu digo fundo pode ser qualquer outro ativo, mas começar a investir com foco, com plano, e isso nós contribuímos, isso na Inovadora, nós damos esse auxílio. Procure a Inovadora, partilha connosco realmente de forma muito clara qual é o seu interesse, qual é o vosso interesse, a necessidade. Nós auxiliamos a encontrar um plano e acompanhamos a realização desse plano.
público, a todos os investidores, procurem a Inovadora Capital. Reitero aqui a disponibilidade de toda a equipa comercial, de toda a equipa da sala de mercado, de toda a equipa da Inovadora Capital para dar esse suporte. Obrigada. Muito bem, queria agradecer a presença dos nossos ilustres convidados. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio Capitalks e com a promessa de voltarmos brevemente.